Nosso boa noite a todos os irmãos, boa noite a todos que estão ligados conosco pela internet também, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Quero convidar a todos para que nós abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 77. Salmo de número 77. Versículos 8 e 9 dizem o seguinte, Salmo 77, versos 8 e 9. Eu convido você para ler junto com o pastor nesse instante. Versos 8 e 9 do Salmo 77. Leamos. Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Esses dois versículos, especialmente o verso 8, e na primeira linha diz, cessou perpetuamente a sua graça. Vamos orar? Deus amado, nessa noite em que nós nos achegamos para ouvir a Tua palavra, queremos te pedir, Senhor, que Teu Espírito nos interserve. E, ó Deus, nessa ministração, haja graça vinda do Senhor sobre nós. Que haja, Senhor, o Teu falar, movendo os nossos corações e nos fortalecendo na esperança em Ti, no relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero conversar com você hoje sobre a graça de Deus é a solução. A graça de Deus é a solução. Onde está a solução? A solução está na graça de Deus. Meus queridos, Deus é um Deus de graça, e é preciso nós entendermos o que isso significa. A solução não está em mim, nas minhas capacidades, no que eu posso fazer e no que eu sou. A solução está em Deus, naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode fazer. Graça é uma das características de Deus, está ligada à sua bondade, que é um dos atributos de Deus. Segundo Luiz Berkoff, a graça está ligada à bondade de Deus. Atributos são atribuições. Na teologia, ao estudar a palavra de Deus, nós reconhecemos algumas características de Deus, então nós atribuímos essas qualidades a Deus. Nós as reconhecemos na palavra e nós então falamos dessas qualidades, então chamados atributos. Então aqui o salmista fala da graça de Deus, e ele está questionando, né? Cessou perpetuamente a sua graça. Outro salmista aqui é Asaf, quem escreve esse salmo. No salmo de número 63, o salmista Davi, o rei Davi, ele diz algo extremamente importante. Davi diz: a tua graça é melhor do que a vida. Como quem diz, mesmo que eu perca a vida, tendo a tua graça comigo, eu estou bem. A graça de Deus é melhor do que a vida. Tendo a graça de Deus, eu estou bem, mesmo que eu perca a vida. Não é à toa que o poeta John Newton e E.O. Excel enriqueceram a humanidade com um hino chamado Maravilhosa Graça, em inglês, Amazing Grace, muito conhecido e muito tocado e cantado. Também Paulo achou satisfação nas palavras de Deus, quando esse aspecto do caráter de Deus, quando pediu solução, quando há certo problema na sua vida, em que ele chama de espinho na carne. O Senhor lhe disse: a minha graça te basta. Aliás, o grupo Logos, um grupo já antigo, tem uma música que eu acho extremamente linda. Eu não sei se foi o Paulo César quem compôs, mas eu imagino que seja, que diz assim: Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Paulo tinha um espinho na carne, ele não deixa claro em lugar nenhum
o que é esse espinho na carne, mas que o incomodava, que trazia tristeza, sofrimento. E ele pede a Deus que tire aquele espinho. E Deus diz: a minha graça te basta. Como quem pega aquela palavra de Davi: a tua graça é melhor do que a vida, e diz: minha graça está à tua disposição. Satisfaça-se com a minha graça. Então o Senhor lhe disse: a minha graça te basta. Meus queridos, ser alvo da graça de Deus é estar fora de todo o sistema que a humanidade pode forjar. A humanidade tem o seu sistema. Por exemplo, quem faz faculdade tem lá um trabalho. Se o trabalho estiver a contento, ganha uma nota boa. Mereceu a nota. A pessoa realizou um trabalho, ela vai ganhar o seu salário, mereceu o seu salário, não é? Mas ser alvo da graça de Deus é estar fora desse sistema, fora do relacionamento com Deus. Tudo que a gente tem é aquilo que você merece, você tem. Mas a graça diz: você não merece, mas você ganha. É uma característica de Deus isso. No relacionamento com Deus se inverte a lógica do mundo. Você merece juízo, você merece condenação, merece castigo, e já os está recebendo. Mas Deus retira o castigo e deixa de dar o que você merece. Isso se chama misericórdia. Mas junto com a misericórdia vem também a graça. Do outro lado, você não merece salvação, você não merece cuidado, você não merece livramento, você não merece visitação de Deus, você não merece bênção nenhuma de Deus, mas Deus te dá sem que você mereça, porque você nunca vai conseguir merecer. Então Deus te dá de graça. Deus te dá de graça. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento com base na graça. Nós o temos por meio da cruz de Cristo. Jesus pagou o preço daquilo que nos é de graça. Por isso é importante que nós não tenhamos a graça de Deus como algo barato. Porque custou para o nosso Salvador, para o nosso Senhor, tudo. Em tempos de crise, meus queridos, não é só para o poder de Deus que nós temos que olhar. Um tempo como esse, em que nós estamos lutando contra um vírus que está atormentando o mundo, aí nós falamos do poder de Deus, do poder de Deus, do poder de Deus. Mas se o poder de Deus estiver contra nós, nós estamos perdidos. É a sua graça que responde às nossas maiores angústias. O poder de Deus não nos fala do seu cuidado maravilhoso. É a sua graça que vence a nossa percepção de desmerecimento. Como é que eu vou esperar que esse Deus todo-poderoso e tão grandioso, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, que Ele haja a meu favor? É a sua graça, é a sua disposição, é a sua bondade, que vence o meu demérito. Eu sou pecador, e porque sou pecador, o que é que eu mereço? A morte. Tem algumas músicas em que os cantores dizem: restitui para mim o que me foi tirado. É muito complicado pedir isso. Porque o que nós merecemos é a morte. Mas Deus, por sua misericórdia, nos livra dessa situação terrível e nos dá a sua graça, em primeiro lugar com a sua própria presença, a sua salvação em Cristo. Em nossa desgraça, é em Deus que nós achamos aquilo de que mais precisamos: graça. E essa tem a sua maior revelação na pessoa de Jesus Cristo, na cruz de Cristo, na sua aplicação à nossa vida. Em todos os milagres que Jesus fez, foi colocado em evidência esse fator da personalidade de Deus. Jesus devia alguma coisa àquelas pessoas que ele curou?
Jesus não devia nada a qualquer um daqueles que ele curou, àqueles que ele alimentou, àqueles que ele libertou das garras infernais de demônios. Jesus não devia nada a eles. Ele fez por graça. É por isso que o evangelista João diz lá no seu comecinho: a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Jesus é a maior manifestação da graça de Deus. Com os discípulos, Jesus não possuía dívida alguma para guardá-los, como fez quando veio ao seu encontro sobre as águas e acalmou o mar, livrando-nos de perecer. Meus queridos, Jesus não nos deve nada, Deus não nos deve nada para nos guardar. Se Ele faz, é simplesmente por sua imensa e maravilhosa graça. E agora, quando nós olhamos para esse salmo, o salmista, em sua experiência do dia da angústia, como ele diz aí, ele nos dá essa lição maravilhosa: clamar pelo caráter de Deus. Então, ele vem clamando, não é? Falando aí da sua angústia, ele então começa no versículo 6, dizendo: de noite indaga o meu íntimo e o meu coração, o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não se torna propício? Será que Deus a bondade de Deus não o move para que Ele haja a meu favor? Cessou perpetuamente a sua graça? O coração de Paulo satisfez-se diante da não solução do seu problema temporal, quando recebeu a resposta negativa de Deus. Deus disse não para Paulo. Você está disposto, está preparado para ouvir não de Deus? Tem uma música do Paulo César Baruch muito, muito bonita, que diz: um dia a gente aprende até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom, Ele continua com a sua graça sobre nós, ainda que Ele me mate. Deus continua sendo bom e a sua misericórdia continua sobre nós. O coração de Paulo se satisfez diante da não solução do seu problema temporal, quando recebeu essa resposta de Deus: a minha graça te basta. Como quem diz: satisfaça-se com o que eu já lhe dei, a salvação, o ministério, o cuidado, o sustento, a minha presença e todas as outras coisas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, é onde você tem isso. Paulo está ali expondo como ele não foi atendido por Deus, e isto era parte do cuidado de Deus para com ele. Deus diz: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não gostamos de sofrimento, é verdade? Você é diferente de mim? Eu não gosto de sofrimento. Não tenho nenhum prazer no sofrimento. Mas o Senhor responde: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O sofrimento, o incômodo, a tristeza, as perdas, tudo isso está debaixo do cuidado paterno de Deus. Certa vez eu ouvi num programa de rádio que perder dinheiro dói igual se machucar. E aquilo me soou muito interessante aos ouvidos. E depois eu comecei a perceber algumas perdas que eu tive. Eu percebi que doeu mesmo, né? É como se tirasse alguma parte da gente. Mas todas as perdas nos doem. Seja de riquezas materiais, seja, por exemplo, pela morte de alguém que a gente ama. Mas todas essas coisas estão debaixo do cuidado paterno de Deus. Deus está no trono, e se estas coisas existem na sua vida, são para tornar você perfeito, como diz Tiago, no seu capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago diz que a tribulação vem para nos tornar perfeitos e em nada deficientes. Perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então Deus está trabalhando na nossa vida. A tribulação é para nos tornar homens e mulheres de Deus
perfeitos e íntegros e não deficientes, completamente capacitados. A graça de Deus é a resposta para todas as nossas indagações, queridos. Para todas as nossas inquirições, para todas as nossas inquietudes. Você precisa pensar na graça de Deus, na bondade de Deus. Deus é um Deus de graça. Ele é diferente de tudo que nós conhecemos na experiência humana. O seu poder, separado da sua graça, não nos beneficia. Muito pelo contrário. O poder de Deus sem a graça de Deus é motivo de horror, de nós ficarmos horrorizados. Se Deus nos tratar de acordo com o seu poder, mas sem a sua graça, nós estamos perdidos. Quer lidar com Deus fora dessa base? A sua graça, se a gente for lidar com Deus fora dessa base, a sua graça, só nos afasta, só nos põe em rota de choque com Deus, só nos põe em rota de colisão com Ele. Mas descansar na sua graça e perceber que Ele nos trata, que Ele trata conosco em graça e por graça, dá-nos experiência de maravilhamento. Você tem se maravilhado com a graça de Deus? Eu fico percebendo que alguns só falam do poder de Deus e esquecem-se de falar da graça de Deus. Asaf, que é o escritor desse hino, desse cântico, antes de ter a sua situação mudada, teve o seu coração mudado. No verso 10 ele diz assim: então disse eu, isto é a minha aflição. Quando ele começou a questionar pela graça de Deus, quando ele começou a questionar pela promessa de Deus, quando ele começou a perguntar se Deus esqueceu-se de ser benigno, então o seu coração mudou. Porque a resposta veio ao seu coração: não, Deus não deixou de ser benigno, Deus não esqueceu a sua graça, Deus não mudou. Então o seu coração mudou e ele percebeu: isso é a minha aflição. Eu ando, este é o meu dia da aflição. Quem sabe esse tenha sido o dia mau de Asaf. E ele então diz: mudou o meu coração. E a partir disso, na sequência do versículo diz: mudou-se a destra do Altíssimo. Antes de mudar a destra do Altíssimo, mudou o seu coração. A Bíblia da Reforma aponta que o autor aqui expressa certas lutas de fé e de dúvida que afligem os crentes. Você tem lutas nesse sentido? Dúvidas, lutas de fé, questionamentos, você tem? Era por isso que estava passando o salmista aqui. Então, ele fala aí no verso 2, do dia da angústia. Ele fala no verso 3, desfalece-me o espírito. Meu espírito está desmaiando, minha alma está desmaiando, como quem perde as forças e cai. No verso 4, ele fala de perdas de sono. Não temos nós o mesmo sofrer? Não passamos pelas mesmas coisas? Nós somos afligidos da mesma maneira, não somos? Qual é a solução? A solução é olhar para a graça de Deus. Olhar para a graça de Deus. É motivo de maravilhamento que Deus aceite da nossa parte esses questionamentos. Veja como o salmista questiona a Deus. Como ele questiona no seu interior, na sua alma, quem sabe até já deitado na sua cama. As perguntas dos versos 6 a 9 são profundas. Faz parte do nosso relacionamento com Deus essa busca por respostas que chegam perto de serem acusações a Deus. O verso 13 nos introduz a considerações. Então agora o braço de Deus já mudou e o verso 13 introduz a considerações do modo de agir de Deus para com o seu povo, o modo como Deus dirige a história.
Mesmo com o passar das gerações, Deus continua sendo o mesmo e manifestando a sua graça. É olhando para o registro das ações de Deus na história do seu povo, que não só o poder de Deus é revelado, mas, sobretudo, a graça salvadora, a graça cuidadora, a graça sustentadora e protetora de Deus para com o seu povo. É quando nós folheamos as páginas da Bíblia que nós vamos percebendo como Deus sempre agiu com graça para com o seu povo. Quando o seu povo não merecia, Deus agia com graça. Deus deu o maná no deserto, por quê? Porque Ele devia para aquele povo. Fazia parte da graça de Deus. Tudo isso. É este conhecimento de Deus na sua revelação, pelo agir na história do seu povo e da sua própria vida, que Davi, quando perseguido pelo seu próprio filho Absalão no deserto de Judá, pôde exclamar no Salmo 63, verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Você consegue imaginar o sofrimento de estar sendo perseguido pelo próprio filho, o próprio filho querendo matar o pai, por usurpar o seu trono? E então, Davi, mesmo com os sentimentos que assombravam a sua alma, diz: a tua graça é melhor que a vida. Na sua resposta a Paulo, Deus também traz à lume o seu cuidado para com os seus servos. Nós vivemos em constante dependência da graça de Deus, meus queridos. O verso 9, então, do capítulo 12 de 2 Coríntios, Deus diz: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, eu estou te aperfeiçoando, eu estou cuidando com você. Na verdade, isso está num contexto em que Paulo está contando algo sobrenatural, visões sobrenaturais, e então ele percebe que se Deus não fizesse alguma coisa, ele poderia ficar ensoberbecido e se perder. Então Deus permite na vida dele aquele espinho, de forma que ele se mantenha humilde, de que ele não se perca. Deus cuida para que a gente não se perca. É Deus mesmo quem cuida para que nós possamos perseverar. É Deus quem faz a gente perseverar. O poder, em qualquer de suas manifestações, tende a nos enfeitiçar, tende a nos fazer pensar que nós não precisamos mais de Deus. Paulo, então, na condição de pregador do Evangelho, diz: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu aceito o espinho, porque ele me faz sentir fraco, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 9, no seu final. E no final do verso 10 ele diz: então, quando estou fraco, então é que sou forte. Quando eu me sinto fraco, quando eu me percebo fraco. Você percebe aí como os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração trabalha contra a gente? Porque quando a gente se sente fraco, é que a gente é forte, porque a gente depende de Deus. As situações angustiosas, embora desagradáveis, nos mantêm dependentes de Deus. E é nessa dependência que Ele nos salva. É na percepção da nossa falência, da nossa falta de merecimento, que estamos num ponto de salvação e também de uso de Deus. É quando nós percebemos a nossa falência, a nossa falta de méritos, de merecimento, que Deus nos salva. E é também quando nós percebemos a nossa incapacidade, que Deus nos usa. Para nos dar maior segurança, Paulo exclama em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Romanos 8,32. Deus é um Deus de graça. Ele age com o seu povo de graça, ou pela graça. Quando paramos de nos debater em nossas capacidades, ou o que a gente imagina ser nossas capacidades,
quando desistimos dos nossos méritos e aceitamos os méritos de Cristo, é que então o Senhor manifesta os maravilhosos recursos da sua graça para nós. Minha palavra para você: receba a graça de Deus, descanse na graça de Deus, maravilhe-se na graça desse Deus, que é todo poderoso, mas que também por sua imensa graça está a seu favor e a meu favor. A graça de Deus é a solução. Descanse na graça de Deus. Quero convidar você para ficar em pé. Você que está aí na sua casa, assuma uma postura de respeito. Quem sabe você está na sua cama, você pode ficar assentado, não é? Mas sobretudo no seu coração, assuma uma postura interior também de respeito diante do Senhor, que é o nosso Pai, mas é o Senhor dos céus e da terra. Vamos orar a Ele. Nosso Deus Todo-Poderoso, que é também o Deus de toda graça, e que tem colocado a Tua graça a nosso favor, que tem colocado a Tua graça sobre nós, e de fato a Tua graça é melhor do que a vida. De fato a Tua graça nos basta, ou pelo menos deveria nos bastar. Então ensina-nos a descansar nessa graça, ensina-nos a nos aliviar nessa graça, fora dos nossos merecimentos, mas no Teu cuidado gracioso para conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus e por Tua graça. Amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Uma boa semana.